Eu já não sabia mais o que fazer, no meio daquele deserto, com um trailer caindo aos pedaços atrás de mim e nenhum lugar para ir. Pausa. Eu coloquei as mãos no rosto, porque se eu olhasse para frente, eu sabia que ia desabar. Pausa curta. Não era só fome, não era só sede, era o medo de que ninguém nunca fosse aparecer. Antes de continuar, deixa o like, porque o que vem agora é ainda mais forte. Faz 6 meses. 6 meses que eu repito esse número toda manhã, como se contar os dias fosse uma forma de provar que ainda estou viva, que resistimos, que o deserto não nos engoliu inteiros, embora em vários momentos eu tenha desconfiado que iria. 6 meses vivendo dentro de um trailer velho, enferrujado, esquecido no meio do nada como uma lata amassada que alguém jogou pela janela do carro e não quis mais. Sem cidade por perto, sem vizinho, sem sinal de telefone, sem ajuda. Só areia, vento e silêncio. Um silêncio do tipo que entra pelos ouvidos e vai se instalando dentro do peito até você não saber mais se o mundo ainda existe lá fora ou se acabou enquanto você dormia. Eu me chamo Renata, 32 anos, 2 filhos e uma vida que desandou de um jeito que eu nunca teria imaginado possível, mesmo nos meus piores pesadelos. O trailer estava encravado numa depressão do terreno, escondido entre 2 morros de pedra e areia do sertão do Piauí, numa região que sequer aparece nos mapas do celular. Eu tinha escolhido esse lugar exatamente por isso, porque ninguém ia me procurar ali. Ninguém em sã consciência. O sol de dia transformava o metal das paredes em frigideira e a gente suava até não ter mais suor, deitados no chão com pano molhado na testa. À noite, o frio do sertão descia de repente, sem aviso, como se o dia inteiro de calor não tivesse acontecido, e a gente tremia com os cobertores finos que eu tinha conseguido trazer na pressa da fuga. A fome nunca ia embora de verdade. Nos primeiros meses, eu ainda tinha alguma reserva. Arroz, feijão, farinha, algumas latas de sardinha que eu tinha jogado dentro de uma mochila na madrugada em que fugi. Mas essa reserva foi diminuindo, como a água num pote furado. E teve uma semana que eu olhei para o que sobrou e entendi que não ia durar mais do que 10 dias. Aprendi a fazer as porções ficarem menores sem que as crianças percebessem muito. Servia o prato delas primeiro, sempre cheio. O meu era o que sobrava. Às vezes não sobrava nada. E eu ficava sentada olhando eles comerem, inventando que já tinha comido antes, que não estava com fome, que tinha comido uma fruta mais cedo. Mentia com a voz tranquila de quem acredita na própria mentira. Lucas tem 8 anos, meu filho mais velho. Um menino sério demais para a idade, que aprendeu desde cedo que o mundo não é um lugar de brincadeira. Nos primeiros dias no trailer, ele ainda perguntava: "Mãe, quando a gente vai para casa? Mãe, posso ligar para o meu amigo? Mãe, tem mais biscoito?" Mas com o tempo as perguntas foram espaçando. E então pararam. Não porque ele entendeu tudo, mas porque aprendeu que as perguntas doíam em mim. E Lucas preferia a dor para ele do que ver a dor em mim. Uma criança não deveria ter que aprender isso. No pior da seca, ele parou de pedir comida. Ele só olhava. Olhava para o prato, olhava para mim, olhava pela janela de vidro embaçado do trailer, como se já soubesse que não tinha. Como se estivesse praticando a arte de aceitar o que não podia mudar, igual a um velho, não igual a um menino de 8 anos que deveria estar jogando bola na rua. Ana tem 5 anos, minha pequena. Nos primeiros meses, ela ainda chorava, ainda pedia, ainda se jogava no chão de birra quando não tinha o que ela queria. E eu agradeço a Deus por cada uma dessas birras, porque era sinal de que ela ainda tinha força sobrando. Mas com o tempo, até Ana foi ficando mais quieta. Ela chupava o dedo, um hábito que tinha largado aos 3 anos e que voltou sem avisar.
e ficava horas deitada de lado na cama estreita do trailer, os olhinhos abertos, olhando para o nada. Eles não corriam, não riam alto, não brigavam entre eles. Aprenderam, de um jeito que nenhuma criança devia aprender, a não incomodar o mundo. E isso era mais pesado do que qualquer fome. Mas não era só o deserto que me assustava. A gente estava fugindo. Isso precisa estar claro, porque foi o que determinou tudo. Cada decisão, cada desvio de estrada, cada hora a mais que ficamos no meio do nada, quando eu poderia ter arriscado buscar ajuda numa cidade. A gente não estava acampada por escolha, por aventura, por falta de dinheiro apenas. A gente estava escondida. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa diferença era um homem. O nome dele era Valcir. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu, porque essa história não é sobre ele. E me recuso a dar a ele mais espaço do que o necessário. O que preciso dizer é o seguinte: Valcir era o tipo de homem que, quando diz que vai te encontrar, encontra. Que quando jura que não vai deixar você ir embora, não deixa. Que quando perde o controle, e perdia com uma frequência que eu demorei demais para aceitar como inaceitável, a violência vinha rápida e sem remorso, como quem bate em porta que é sua e, portanto, pode bater. Eu fiquei tempo demais. Sei disso. Me pergunto todo dia por que fiquei. E a resposta nunca é simples, nunca é uma só coisa, nunca é a covardia pura que as pessoas de fora imaginam. É medo misturado com esperança, misturado com vergonha, misturado com amor que vai apodrecendo, mas que você teima em chamar de amor, porque é o único nome que conhece. Mas na noite em que ele olhou para o Lucas e levantou a mão, eu entendi que tinha chegado num limite que não existia antes. Peguei as crianças, peguei o que cabia numa mochila e fugi enquanto ele dormia. Rodei por dias, de ônibus, de carona, escondendo o rosto, pagando em dinheiro quando tinha, dormindo em rodoviárias quando não tinha para onde ir, até que um homem numa van me deixou numa estrada de chão que não ia a lugar nenhum. E eu andei até ver aquele trailer abandonado atrás de um morro e pensei, aqui ninguém vai me achar. E não me acharam. Mas o deserto foi me comendo por dentro do mesmo jeito. A água foi o que mais me preocupou. Nos primeiros meses, eu conseguia caminhando até um açude, que ficava a uns 40 minutos a pé, levando os galões vazios e voltando com eles cheios, o peso cortando os ombros, o sol na nuca. Mas numa certa manhã de maio, o açude estava seco, completamente. Uma lama dura no fundo, rachada, sem uma gota. Passei a juntar água de chuva, mas as chuvas eram raras e imprevisíveis. Tinha semanas que chovia de um jeito que a gente ficava olhando pela janela do trailer com um alívio que parecia oração. Tinha outras semanas que o céu ficava limpo e azul e cruel, e eu ficava racionando cada gole com uma precisão de quem sabe que errar o cálculo pode matar. Cada gole era contado. Cada dia ficava mais difícil. E teve uma tarde que eu não esqueço, que eu estava sentada na entrada do trailer, com o sol se pondo lá na frente, tingindo o sertão de laranja e roxo, do jeito lindo que o Piauí tem de fazer, e os 2 filhos dormindo lá dentro, e eu olhei para aquela beleza toda e pensei, será que a gente vai desaparecer aqui sem ninguém perceber? Pensei nos meus filhos, nas carinhas deles, na leveza que eles tinham antes. Pensei no Lucas de antes, aquele que corria, que gritava de alegria, que perguntava umas 20 perguntas por minuto sem parar para respirar. E pensei na Ana de antes, com aquele risinho fácil que ela tinha, gargalhando de qualquer besteira. Pensei em tudo que eu tinha tirado dele sem querer, e aí eu botei a mão no rosto e chorei. Chorei em silêncio, porque aprendi a chorar em silêncio. O tipo de choro que não faz barulho, que fica contido na garganta, que você engole metade e deixa o resto escorrer pelas bochechas sem nenhum soluço. O choro de quem não pode se dar ao luxo de desabar de verdade porque tem gente que depende de você. Depois enxuguei o rosto, me levantei, entrei no trailer, verifiquei se eles estavam bem e fui dormir.
porque era o que eu sabia fazer. Continuar, mesmo sem saber muito bem por quê. Mesmo sem saber se no dia seguinte ia ter água suficiente, comida suficiente, força suficiente. Eu continuava, até que um dia o sertão resolveu me mandar uma resposta que eu não estava esperando. Eu não acredito em coincidência. Aprendi isso do jeito difícil. Quando você passa tempo suficiente sozinha, com os próprios pensamentos como única companhia, começa a enxergar padrões nas coisas. Começa a perceber que o acaso é preguiçoso demais para explicar tudo. Que certas coisas acontecem porque precisam acontecer, porque o fio invisível da vida foi sendo puxado aos poucos até o nó aparecer na sua frente. Naquele dia, eu tinha acordado com uma clareza estranha. Não de esperança. Não era isso. Era mais uma clareza fria, do tipo que vem quando a mente para de lutar e começa a calcular. Acordei cedo antes das crianças. Me sentei na beira da cama estreita do trailer e fiz as contas com aquela honestidade brutal que a gente só tem quando está sozinha e não precisa fingir para ninguém. Água. O galão grande estava pela metade. Com racionamento severo, daria mais 3 dias. 4, se eu não bebesse quase nada. Comida, meia lata de farinha, um punhado de feijão, 2 latas de sardinha que eu estava guardando como se fossem relíquias sagradas. Dinheiro, R$ 140 dobrados dentro do sutiã, tudo que restava de uma vida que eu tinha deixado para trás. Valcir, desconhecido. Podia estar em qualquer lugar. Podia já ter descoberto que eu tinha vindo para o Piauí. Podia estar a 2 estados de distância ou a 2 quilômetros. Esse era o terror que não se calculava. O terror sem coordenada, sem tamanho definido, que por isso mesmo enchia o espaço inteiro. Eu olhei para os meus filhos dormindo. Lucas estava enrolado numa manta fina, com a boca semiaberta, o rosto quieto do jeito que só fica quando se dorme. Aquela expressão de criança que o dia ainda não tinha chegado para endurecer. Ana estava abraçada com um pano dobrado que ela tinha transformado em boneca semanas atrás, batizado de Nina, e tratava com um cuidado que às vezes me partia o coração, porque era o único brinquedo que ela tinha. Eu me levantei devagar, sem fazer barulho, e saí. Do lado de fora, o sol ainda estava baixo, mas já queimava. No sertão do Piauí, o calor não espera o meio-dia para se impor. Ele começa cedo, como um cobrador que não tem paciência para horários. A areia em volta do trailer já irradiava calor para cima, criando aquele tremor no ar que faz tudo parecer que está derretendo na beira do horizonte. Eu fui até o galão de água, mexi nele para sentir o peso e confirmei o que já sabia. 3 dias, talvez 4. Fiquei parada ali, olhando para o horizonte. Era uma paisagem linda de um jeito selvagem e indiferente. O sertão não era bonito para agradar ninguém. Era bonito do jeito que uma faca bem feita é bonita, com uma precisão que intimida. Caatinga rala nos morros, pedras brancas espalhadas, o céu azul escuro de quem não tem pressa de nuvem nenhuma. E silêncio. Aquele silêncio que até o vento parecia respeitar. Fiquei pensando no que ia fazer. Em algum momento eu precisaria ir até uma cidade buscar água e comida. Não tinha como evitar mais. O medo do Valcir era real, mas o medo dos filhos morrendo de sede era mais concreto, mais urgente, mais presente. Quando o perigo abstrato e o perigo real se encontram, o real ganha, sempre. Eu estava calculando mentalmente qual seria a cidade mais próxima, como faria para chegar lá sem chamar atenção, quando ouvi um motor, distante primeiro. Aquele ruído baixo, grave, que o sertão carrega longe porque não tem nada para barrar o som. Fiquei imóvel. No silêncio do deserto, qualquer motor era uma informação. Podia ser curiosidade, podia ser perigo, podia ser nada, podia ser tudo. Esperei. O som foi crescendo, lento, pesado, irregular. O barulho de um motor velho que ainda funcionava por teimosia mais do que por mecânica, dando umas tosse de vez em quando como um homem idoso subindo escada. Eu recuei instintivamente para perto do trailer.
Abri a porta devagar, coloquei minha cabeça lá dentro. Lucas, falei baixo, mas firme. Ele abriu os olhos na hora. 8 anos de vida escondida tinham transformado aquele menino num animal de atenção. Ele acordava com nada, com um sussurro, com uma mudança de tom. Fica aqui, não faz barulho. Eu disse, cuida da Ana. Ele assentiu sem perguntar nada. Nunca perguntava. Isso me matava por dentro, mas naquele momento eu agradeci. Fechei a porta. A caminhonete apareceu devagar, surgindo de trás do morro, como quem não estava com pressa de chegar a lugar nenhum. Era velha, muito velha. Uma D20 de uma cor que já tinha sido branca em alguma vida anterior, e agora era uma mistura de bege, ferrugem e poeira vermelha. A caçamba estava vazia. O para-brisas tinha uma rachadura que percorria o canto esquerdo como um raio petrificado. Um dos faróis estava com fita adesiva. A placa era do Piauí. Ela parou. Ficou parada na distância de uns 30 metros do trailer, o motor roncando baixinho como um animal que cheira o ar antes de decidir se aproxima. Meu coração estava numa velocidade que eu sentia no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos. Coloquei a mão atrás das costas. Não tinha arma nenhuma ali, mas era um gesto instintivo, o gesto de quem está preparando o corpo para alguma coisa, mesmo sem saber o quê. O motor desligou. Silêncio. E aí a porta da caminhonete abriu. Ele desceu devagar. Era um homem de uns 55, 60 anos. Difícil precisar, porque o sol e o trabalho do campo fazem a conta dos anos diferente da que o calendário faz. Alto, de ombros curvados levemente para frente, do jeito de quem passou a vida dobrando o pescoço sob peso. Chapéu de couro gasto, aba larga, a cor do chapéu num tom entre marrom e cinza que não era de fábrica, era de uso. Camisa xadrez de manga comprida mesmo naquele calor. Calça de sarja com joelhos gastos. Bota de vaqueiro com barro seco nas solas. Rosto marcado pelo sol. Não do jeito dramático das fotos, mas do jeito real. A pele levemente craquelada. As linhas profundas nos cantos dos olhos. A testa com vincos que pareciam ter sido gravados a fio. Uma barba curta, branca nas laterais, que ele claramente não aparava com frequência. Os olhos eram o que primeiro me desarmou, mesmo sem eu querer. Olhos cansados, não com sono, com vida. Com o tipo de cansaço que vem de carregar coisa pesada por tempo demais e que não some depois de uma boa noite de descanso. Ele ficou parado, olhando para mim, para o trailer, para o lugar, como se estivesse tentando entender como aquilo tudo tinha aparecido ali, como se alguém tivesse rearranjando o cenário sem avisar. Eu não disse nada, não me movi. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho, colocou o chapéu de volta. E aí falou com uma voz que era exatamente do jeito que os olhos prometiam, grave, pausada, sem urgência. Eu não sabia que tinha gente morando aqui. Não era pergunta, era constatação. Dita sem ameaça, sem surpresa exagerada, com a tranquilidade de quem encontra algo inesperado e decide primeiro entender antes de reagir. Eu ainda não respondi. Ele olhou para o trailer, olhou para mim. Olhou novamente para o trailer. E eu percebi o momento exato em que ele viu a silhueta das crianças pela janela embaçada. Não fez nenhum movimento. Só baixou levemente o olhar por um segundo, como quem processa uma informação que muda o peso de tudo. Depois, olhou para mim. "Vocês estão comendo?" Perguntou simples, direto, sem rodeio, sem delicadeza excessiva, sem o tipo de voz melosa que as pessoas usam quando querem parecer boas. Era a voz de quem pergunta por que precisa saber a resposta de verdade. E eu não consegui mentir, não sei por quê. Tinha mentido para tanta gente, tinha construído tantas versões da história, tinha aprendido a dizer "a gente está bem", com uma convicção que até eu mesma acreditava por uns segundos. Mas olhei para aquele homem com o chapéu gasto e os olhos velhos de vida, e a mentira
Não saiu. Ficou presa ali na garganta, e o silêncio que veio no lugar dela disse tudo o que precisava ser dito. Ele assentiu devagar, não com pena, com reconhecimento, como quem vê algo que já conhece de outro ângulo. Tá bem, ele disse. Colocou o chapéu de volta, olhou uma vez para o horizonte, depois para mim. Eu volto amanhã. Entrou na caminhonete, deu a partida e foi embora devagar, na mesma velocidade que tinha vindo, sem pressa, sem drama, sem promessa elaborada. Só eu volto amanhã. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei deitada com os olhos abertos no teto de metal do trailer, escutando o vento lá fora e o respirar pausado das crianças dos dois lados. E minha cabeça não parava. Quem era aquele homem? O que ele queria? Por que ia voltar? Era armadilha? Era coincidência? Era Valcir usando alguém? 1000 perguntas e nenhuma resposta. Mas embaixo de tudo isso, embaixo do medo, da desconfiança, do alerta que eu tinha aprendido a manter ligado 24 horas por dia, tinha uma coisa pequena que eu quase não reconheci de tão esquecida que estava. Uma fagulha de algo. Não sei nem chamar direito. Não era esperança. Esperança parecia grande demais. Era menor. Era o tipo de coisa que você sente quando está no escuro há tempo demais. E de repente, longe, aparece uma luz que pode ser qualquer coisa. Pode ser ilusão, pode ser perigo, pode ser nada. Mas ainda assim, você vira o rosto na direção dela, porque a natureza humana não consegue fazer diferente. Eu virei o rosto e esperei o amanhecer. Ele voltou. Não sei por que aquilo me surpreendeu tanto. Ele tinha dito que ia voltar, mas promessa, eu tinha aprendido, era a moeda mais desvalorizada que existe. As pessoas prometem fácil, esquecem fácil, e a vida segue sem pedir desculpa por nenhuma das duas coisas. Então, quando eu ouvi o barulho do motor velho da D20 surgindo de trás do morro naquela manhã, ainda cedo, com o sol ainda na diagonal e a areia cor de ouro, alguma coisa em mim ficou parada por um segundo. Ele tinha dito, e voltou. Parou no mesmo lugar de antes. Desligou o motor, desceu devagar, e dessa vez não veio de mãos vazias. Carregava uma caixa de papelão nos braços, aquelas caixas de supermercado, sem tampa, com coisas empilhadas dentro, e 2 garrafas de água de 5 litros, uma pendurada em cada mão, que ele equilibrava com a prática de quem está acostumado a carregar peso. Ele colocou tudo no chão, a uns 3 metros de mim, sem se aproximar mais do que isso. Como se soubesse instintivamente que o espaço entre nós precisava ser respeitado. Como se entendesse, sem que eu precisasse dizer, que eu era um animal que tinha sido machucado e que aproximação rápida demais faz animal ferido atacar ou fugir, e que nenhuma das duas opções era boa. Ficou parado do lado das coisas. Não empurrou. Não insistiu. Só disse. Trouxe o que tinha em casa. Água, arroz, feijão, macarrão, 2 frangos congelados, farinha, sal. Tem umas bolachas ali também que minha cunhada deixou na última vez que veio. Ainda estão na validade. Disse tudo isso com o mesmo tom que usaria para comentar o tempo. Sem esperar agradecimento, sem construir ao redor daquilo uma generosidade que pedisse algo de volta. Eu olhei para a caixa, olhei para ele, olhei para as garrafas de água. E senti o peso dos últimos 6 meses pousar sobre mim de uma vez, de um jeito que me deixou sem fôlego por um segundo. Por que você está fazendo isso? Perguntei. A voz saiu mais dura do que eu queria. Era o jeito que ela saía quando eu estava tentando não demonstrar o que estava sentindo. Ele não se ofendeu, inclinou a cabeça levemente como quem considera a pergunta com seriedade. Porque eu passaria o resto da semana sabendo que tinha gente com criança passando necessidade aqui e não conseguiria dormir direito. Fez uma pausa curta. E já durmo mal o suficiente. Disse isso sem amargura. Era constatação, não queixa.
Eu não soube o que responder. Então a porta do trailer abriu atrás de mim e Lucas apareceu. Ele tinha ficado parado ali. Eu sabia. Tinha visto pela fresta da janela, avaliando. Lucas sempre avaliava antes de agir. Saiu devagar, ficou do meu lado, me olhou. Olhou para o homem, olhou para a caixa no chão. E então, com aquela voz séria de 8 anos que parecia de 40, perguntou: "Tem água aí?" O homem olhou para o Lucas com uma expressão que mudou sutilmente. Não de pena, mas de algo mais fundo que eu levei um tempo para identificar. Depois, identifiquei. Era reconhecimento. Era alguém que via numa criança séria demais o reflexo de uma infância que não deveria ter sido assim. "Tem", respondeu ele, igualmente sério, tratando o menino como igual. "2 garrafas de 5 litros. E mais eu consigo trazer." Lucas olhou para mim. Eu assenti levemente, e ele foi até as garrafas, pegou uma e carregou para dentro do trailer com as 2 mãos, concentrado no peso, devagar, como se fosse a coisa mais importante que já tinha carregado na vida. Porque era. Eu me chamei de Renata. Ele se chamou de Seu Evaristo e disse Seu Evaristo, assim mesmo, na terceira pessoa, do jeito que os homens velhos do interior às vezes se apresentam, como se o seu já viesse junto com o nome de tanto uso. Evaristo Cordeiro. Morava a uns 20 minutos dali, numa propriedade pequena que ele tocava sozinho, um pedaço de terra árida que criava umas cabeças de gado, plantava algum mantimento para consumo próprio e pouco mais. Não perguntou nada sobre mim. Isso também me desarmou. Qualquer outra pessoa teria perguntado: "O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Por que está com suas crianças num trailer abandonado no meio do sertão, sem luz elétrica nem água?" São perguntas naturais, perguntas que qualquer pessoa faria, e eu tinha as respostas prontas, treinadas, versões enxutas e inofensivas que não revelavam nada de importante. Mas Seu Evaristo não perguntou. Ficou um tempo ali, à distância respeitosa, enquanto eu abria a caixa e checava o que tinha dentro. Conversou brevemente com o Lucas, que apareceu de novo na porta. Perguntou o nome dele, perguntou a idade, disse que tinha gostado do nome. Lucas respondeu tudo em monossílabos, mas ficou olhando para o homem com aquela atenção silenciosa que ele reservava para as coisas que achava importante entender. Quando Seu Evaristo foi embora, disse que voltaria em 2 dias, se eu não me importasse. Eu disse que não me importava. Disse com uma naturalidade que me surpreendeu. Nos dias seguintes, as coisas foram mudando de um jeito que só percebi olhando para trás. Porque quando você está dentro da mudança, ela parece pequena demais para ser notada. É só depois, quando já aconteceu, que você vê o tamanho do que virou. Lucas começou a esperá-lo. Não de um jeito desesperado ou carente, era mais sutil. Na manhã em que Seu Evaristo devia aparecer, Lucas acordava mais cedo. Ficava mais perto da janela. Tinha nos olhos uma atenção diferente ao som dos motores ao longe. E quando a D20 aparecia no horizonte, ele não corria nem gritava, só respirava diferente. Um relaxamento pequeno nos ombros, uma leveza na expressão. Ana demorou mais. Ana sempre demorou mais. Ela era mais cautelosa do que o irmão, paradoxalmente, sendo a mais nova. Ficava dentro do trailer quando Seu Evaristo estava por perto, espiando pela janela, abraçada com a nina de pano. Mas uma tarde ele trouxe uma manga, apenas uma manga, que tinha tirado da própria árvore no sítio dele, e estendeu para mim dizendo que era para as crianças. Eu passei para Ana. Ela pegou, olhou a fruta, olhou pela janela para ele, voltou a olhar a fruta. E então foi até a porta do trailer, abriu e estendeu metade para ele. Seu Evaristo ficou quieto por 1 segundo. Depois pegou e comeu ali mesmo, em pé, na frente dela. Ana fechou a porta, mas ficou do lado de dentro sorrindo para a fruta. Um sorriso pequeno, rápido, o tipo que aparece antes da pessoa conseguir guardar de volta. Foi a primeira vez que vi minha filha sorrir em meses.
Foi na quarta visita que ele me contou. Estávamos sentados do lado de fora, eu na soleira do trailer, ele no estribo da caminhonete. A distância respeitosa de sempre, que foi diminuindo gradativamente sem que nenhum dos dois marcasse o momento exato em que isso aconteceu. As crianças estavam dentro. Ele estava olhando para o horizonte com aquele olhar dele de quem está vendo uma coisa que não está mais lá. Esse trailer era meu, disse, sem preâmbulo. Eu olhei para ele. Comprei há 12 anos. Usava para as viagens longas, quando precisava ficar por aqui cuidando do gado numa temporada mais comprida. Fez uma pausa. Depois de um tempo, deixei ele aqui. Não tinha mais motivo de levar de volta. Que motivo era esse? Perguntei. Surpreendi a mim mesma perguntando, mas havia algo no jeito dele falar que criava espaço para a pergunta, como quem abre uma porta de propósito para ver se alguém entra. Ele ficou quieto um momento. O vento bateu fraco, levantando um pouco de poeira entre a gente. Minha esposa morreu, disse, 4 anos atrás. Câncer. Durou 8 meses do diagnóstico até o fim. Outro silêncio. Depois que ela foi, eu parei de fazer viagens longas. Parei de fazer muita coisa, na verdade. A fazenda eu toco porque o gado não espera o dono terminar de sofrer. Mas o resto... Não terminou a frase, não precisava. Eu entendi cada palavra que não foi dita, porque o luto que ele carregava nos ombros era do mesmo tamanho e peso que eu conhecia de outros que tinha visto carregar, e de um luto menor, diferente, que eu mesma carregava. O luto de uma vida que deveria ter sido diferente. Como ela se chamava? Perguntei. Ele virou o rosto para mim, como se a pergunta tivesse chegado de um ângulo que ele não esperava. Conceição, disse. E havia no nome uma ternura envelhecida, daquele tipo que o tempo não elimina, só transforma em algo mais fundo. Ficamos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que reconhecem uma na outra um peso parecido e decidem, sem combinar, carregar aquele momento juntos sem precisar falar mais. Então ele disse, baixinho, quase para si mesmo, eu não consegui salvar ela. Pausa longa. Mas não vou perder vocês também. Eu não respondi. Não tinha o que responder. Aquela frase simples, dita por um homem velho de olhos cansados no meio do sertão mais seco do mundo, foi a coisa mais honesta que alguém tinha me dito em anos. Não era declaração. Não era promessa vazia. Era uma decisão que ele tinha tomado sozinho, em silêncio, provavelmente antes mesmo de aparecer com a caixa de mantimento pela primeira vez. Eu olhei para a frente. O sol estava descendo. O sertão estava ficando laranja e quieto do jeito que só o fim de tarde no interior sabe fazer. E pela primeira vez em 6 meses, eu não me senti completamente sozinha dentro daquele silêncio. Mas o sertão não tinha acabado de nos testar. Naquela mesma semana, começaram as noites estranhas. Na primeira foram só luzes. Longe, no alto do morro que ficava a nordeste do trailer, 2 faróis parados como olhos no escuro que ficaram ali por uns 20 minutos e depois sumiram sem se mover. Eu fiquei na janela observando até desaparecerem, com o coração acelerado, mas sem certeza se era coisa real ou imaginação minha, afiada demais pelo medo de tanto tempo. Na segunda noite, eram vozes, baixas, distantes. O vento carregava pedaços de frases que eu não conseguia montar em sentido. 2 homens, talvez 3, uma risada. Depois, silêncio. Na terceira noite, uma caminhonete passou devagar pela frente do morro. Devagar demais para quem estava só passando. Rápida demais para quem estava procurando algo específico. A velocidade de quem está olhando sem querer ser visto olhando. Eu fiquei parada na escuridão dentro do trailer, com Lucas e Ana dormindo atrás de mim, e senti aquele frio específico que não é do tempo. É do corpo reconhecendo o perigo antes que a mente consiga nomear. Eles sabiam que tinha alguém aqui. Não sabia se era ele.
Não sabia se era coincidência, mas sabia que aquela sensação, aquela certeza física de que o espaço ao redor tinha ficado menos seguro, eu já conhecia, já tinha sentido antes. E das vezes anteriores em que ignorei, me arrependi. Na manhã seguinte, quando a D20 de seu Evaristo apareceu no horizonte, ele desceu da caminhonete diferente, mais rápido, com aquele olhar que muda quando alguém passou a noite pensando em alguma coisa e chegou numa conclusão que não gosta. Me olhou. Vocês não podem ficar aqui, disse direto, e eu soube antes mesmo que ele explicasse o motivo que ele estava certo. Eu não fiz perguntas. Aprendi que existem momentos em que perguntar é luxo, e aquele era um desses momentos. Quando seu Evaristo desceu da caminhonete com aquele olhar de decisão já tomada, eu li no rosto dele tudo o que precisava saber antes que ele abrisse a boca. Tinha visto aquela expressão antes, em outros rostos, em outras circunstâncias. Era o rosto de alguém que descobriu alguma coisa que não podia mais ser descoberta e que agora precisava agir antes que a janela fechasse. Ontem à tarde fui até o armazém do Zé Bento buscar ração. Ele começou, apoiado na lateral da caminhonete, com aquela postura de quem está contando e medindo ao mesmo tempo. 2 homens que eu nunca vi por aqui estavam perguntando para o Zé se ele sabia de alguma mulher com 2 filhos pequenos que tinha aparecido pela região. Disseram que eram parentes, que estavam preocupados, que ela tinha sumido de casa. Ele fez uma pausa. Olhou para mim. O Zé não sabia de nada. Eu ouvi de longe e não disse nada também. Outra pausa. Essa mais pesada. Mas eles eram do tipo que a gente olha e sabe que a história dos parentes preocupados não é a história de verdade. Ficou quieto, esperou. Eu respirei fundo e aí eu contei. Não tudo. Não tinha tempo para tudo, e parte de mim ainda segurava o suficiente da história presa dentro do peito que eu não conseguia soltar de uma vez. Mas contei o essencial. Contei sobre o Valcir. Contei sobre a noite que fugi. Contei sobre a rota que fiz, os ônibus, as caronas, o jeito que fui me enfurnando cada vez mais fundo no interior até achar o trailer. Contei sobre as noites anteriores, as luzes no morro, as vozes, a caminhonete passando devagar. Ele ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando eu terminei, ficou olhando para o chão por uns segundos, com a mandíbula levemente contraída, do jeito de quem está processando informação e raiva ao mesmo tempo e está escolhendo deixar a raiva para depois. Vocês vêm comigo, disse. Eu não quero trazer problema para você. Respondi, e era verdade. Era a coisa mais verdadeira que eu tinha dito em muito tempo. A ideia de que aquele homem silencioso e generoso sofresse alguma consequência por causa dos meus erros me pesava de um jeito que eu não sabia nomear ainda. Ele me olhou com uma paciência que não tinha impaciência nenhuma por baixo. Você não trouxe problema. Disse. Simples. O problema já existia antes de você. Ele só andou até onde você estava. Fez uma pausa curta. E agora vou andar com você. Não havia grandiosidade no que ele disse, não havia heroísmo de discurso, nada de palavras infladas. Era uma lógica simples, enunciada com a mesma tranquilidade com que ele comentava o tempo ou a safra. Como se para ele fosse tão óbvio que mal precisava ser explicado. É claro que eu vou com você, do mesmo jeito que é claro que chove quando tem nuvem. Eu olhei para o trailer, para os 6 meses de esconderijo, para as paredes de metal que tinham sido prisão e abrigo ao mesmo tempo, para o lugar onde meus filhos tinham ficado mais quietos do que crianças precisam ser e onde eu tinha aprendido a contar cada gole de água como se fosse ouro. Entrei. Chamei as crianças. Disse com a voz mais calma que consegui: a gente vai sair daqui. Lucas me olhou. 1 segundo só. Depois foi pegar a mochila. Ana abraçou a Nina de pano e foi junto sem dizer nada. Como se soubesse, com aquela intuição de criança que ainda não aprendeu a desconfiar da própria intuição, que dessa vez podia confiar. A propriedade de seu Evaristo ficava num fundo de vale discreto,
acessado por uma estrada de terra que se afastava da estrada principal por uns 2 quilômetros e depois sumia dentro da caatinga como se não existisse. Se você não soubesse que estava lá, passava 100 vezes na estrada grande e não via nada. Era uma casa simples de alvenaria, pintada de branco, que o tempo tinha deixado amarelado, com uma varanda de frente, 2 janelas, telha de barro. Do lado, um paiol pequeno. Atrás, um curral com 12 cabeças de gado que ficaram nos olhando quando chegamos, com aquela indiferença bovina que não julga nada. Tinha uma mangueira grande no quintal que fazia sombra generosa sobre metade da varanda. Tinha um poço com água limpa. Tinha um fogão a lenha na cozinha e uma geladeira velha que funcionava com um zumbido constante que com o tempo virou parte do silêncio da casa. Quando entramos, Ana foi direto para a sombra da mangueira e ficou parada ali um momento, de olhos fechados, com o rosto levantado, como se estivesse sentindo algo que fazia tempo não sentia. Sombra, sombra de verdade, espessa, fresca, a sombra embaixo de uma árvore velha que cobre tudo. Lucas tocou a parede da casa com a palma da mão aberta, devagar, como quem verifica se é sólida, se é real. Eu parei na porta da cozinha e olhei para dentro, para o fogão, para a mesa com 4 cadeiras, para a janela com vista para o quintal, e senti a garganta fechar de um jeito que tive que engolir em seco 2 vezes para não desabar ali mesmo. Cama de verdade, comida quente, água à vontade. Coisas que há 6 meses eram parte da vida, que eu nunca tinha parado para perceber que eram extraordinárias, porque estavam ali, porque sempre tinham estado ali, porque a gente só sente o peso de uma coisa quando a perde. Naquela noite, Ana dormiu abraçada com um copo de água. Eu a vi fazer isso. Pegar o copo, deitar na cama que seu Evaristo tinha preparado para elas no quartinho de hóspedes, abraçar o copo junto com a Nina de pano e fechar os olhos com uma expressão de segurança tão absoluta que me partiu o coração de alegria e de dor ao mesmo tempo. Alegria por ela ter aquilo, dor por ela ter chegado num ponto em que precisava abraçar água para dormir tranquila. Minha filha de 5 anos, abraçada com um copo de água. Saí do quartinho sem fazer barulho, fui até a varanda, sentei numa cadeira de palha e olhei para o céu do sertão que era imenso e cheio de estrelas, da forma que só o céu longe da cidade consegue ser. E aí chorei de verdade. Não o choro contido de antes, não o choro que eu engolia para não assustar as crianças. Chorei com o corpo inteiro, curvada sobre os joelhos, em silêncio ainda, porque o silêncio tinha virado hábito demais para quebrar de repente, mas com tudo saindo. 6 meses de conta. Depois me endireitei, enxuguei o rosto e fiquei olhando para as estrelas até o choro assentar. Foram 11 dias de uma calma tensa. O tipo de calma que você não consegue aproveitar de verdade porque está o tempo todo esperando ela acabar. A gente ia se instalando na rotina da casa com cuidado, como quem ocupa um espaço que sabe que pode precisar abandonar rápido. Eu nunca desfiz a mochila completamente. Sempre deixei os documentos e o dinheiro no mesmo lugar de fácil acesso. Sempre dormia com um ouvido no barulho lá fora, mas os dias iam passando e nada acontecia. E eu fui muito devagar, deixando os ombros descerem um pouco. Lucas começou a ajudar seu Evaristo no trato do gado de manhã. Não por obrigação, mas porque apareceu um dia na porta do curral olhando, e seu Evaristo, sem fazer cerimônia, passou um balde para ele e disse: "Joga água no coxo ali." Lucas jogou. No dia seguinte voltou. Virou rotina. Os dois mal conversavam, trabalhavam lado a lado em silêncio, e havia naquele silêncio uma comunicação que palavras teriam perturbado. Ana foi voltando. Era lento e irregular, 2 passos para frente e 1 para trás, mas ia. Começou a soltar a Nina de pano por períodos cada vez mais longos. Começou a fazer perguntas. Não as perguntas sobre comida e água, mas as perguntas de criança, as que não têm urgência.
as que existem só porque o mundo é curioso, e ela estava lembrando que tinha curiosidade. Perguntou por que o gado faz o barulho que faz. Perguntou se a mangueira era velha ou nova. Perguntou para o seu Evaristo se ele tinha nome do meio. Geraldo, ele respondeu. Evaristo Geraldo. Ela repetiu, testando. É comprido. É. Ele concordou sério. O meu é só Ana. Ela disse, com uma leveza que me fez sentir algo que levei um tempo para identificar. Orgulho. Orgulho simples, daquele tipo que aparece quando você vê seu filho sendo criança de novo. Eu e seu Evaristo fomos construindo uma convivência que não tinha nome fácil. Não era amizade comum, não era nada além do que era. Duas pessoas que a vida tinha colocado no mesmo espaço e que encontraram entre si uma linguagem feita de silêncio, de tarefas divididas, de xícaras de café tomadas na varanda ao fim da tarde, sem precisar encher o ar de palavras. Ele me contava da Conceição às vezes, não toda hora, não de um jeito que parecesse que precisava do espaço do luto. Mas às vezes, quando alguma coisa na rotina tocava naquilo, ele contava um pedaço. Como ela gostava de tomar café com biscoito de polvilho. Como ela cantarolava enquanto cozinhava, sempre desafinado e sempre errado a letra. E como aquilo o irritava na época, e como ele daria qualquer coisa para ouvir de novo. Como a casa tinha ficado grande demais depois que ela foi. Eu ouvia, e havia algo no ato de ouvir a dor dele que aliviava estranhamente alguma coisa na minha. Como se dividir o peso, não tirar, apenas dividir, fizesse a carga mais possível de carregar. Na 11ª noite eles vieram. Eu estava quase dormindo quando ouvi. O som veio antes de qualquer visão. O barulho de mais de um motor se apagando quase ao mesmo tempo. O tipo de cuidado que as pessoas tomam quando não querem ser ouvidas chegando. Sentei na cama. O coração acelerou de 0 para o máximo em menos de 1 segundo. O corpo sabe antes da mente, sempre soube, e o meu corpo conhecia aquele tipo de situação de um lugar escuro e velho. Me levantei. Fui até o quarto das crianças. Lucas. Cochichei com uma mão no ombro dele. Ele acordou sem fazer barulho. Preciso que você fique aqui com a Ana. Tranca a porta. Não sai e não faz barulho nenhum, não importa o que ouvir. Olhei para ele no escuro, só os contornos do rosto visíveis pela fresta da janela. Você entendeu? Entendi. Respondeu, a voz firme de quem não vai chorar, de quem decidiu que não pode. 8 anos. 8 anos e a firmeza de alguém que já viveu o suficiente para saber quando a hora é de ser forte. Fechei a porta do quarto. Ouvi o trinco. Fui até a sala. Seu Evaristo já estava de pé. Ele tinha ouvido antes de mim, provavelmente. Estava na janela da sala, levemente de lado, olhando lá fora pelo vão entre a cortina e o batente. 3 veículos, 2 picape e um carro mais velho, parados na entrada da estradinha de terra que levava à propriedade, a uns 300 metros da casa. As luzes foram se apagando uma por uma. Vultos descendo. Quantos? Difícil dizer. 4, talvez 5. Tem saída pelos fundos? Perguntei, a voz baixa. Tem. Passa pelo curral, entra na caatinga, tem uma trilha que vai até a estrada vicinal do outro lado do morro. Ele respondeu, igualmente baixo. Mas eles vão contornar a casa, se tiver alguém esperando lá atrás. Não terminou. Não precisava. Uma voz do lado de fora, forte, do tipo que está calculado para ser ouvido, mas não quer acordar vizinho. E em casa isolada no sertão, não havia vizinhos para acordar de qualquer jeito. Céu do sítio, não precisa de confusão nenhuma. A gente só quer a mulher e as crianças, entrega a elas e acabou o assunto. Silêncio dentro da casa. Eu olhei para seu Evaristo. Ele olhou para mim. E então, ele fez uma coisa que eu não esperava. Foi até a porta da frente, abriu e ficou parado na soleira. Sozinho. Na escuridão da varanda contra os vultos lá fora. Aqui não tem ninguém além de mim. Disse, com aquela voz calma e grave que era a voz dele de sempre, sem tremor, sem urgência.
Uma risada curta de lá de fora. Céu, não complica o que é simples. A gente sabe que elas estão aí. Então vocês sabem errado. Ele respondeu. Pausa. Entrega a elas e você vive. A voz de fora ficou mais dura, perdeu o verniz de negociação. E seu Evaristo? Aquele homem de ombros curvados e olhos velhos de vida que tinha perdido a mulher e ficado sozinho num sítio no meio do sertão, que tinha voltado com uma caixa de mantimento porque não conseguiria dormir, sabendo que tinha criança passando necessidade, ficou na porta. Não recuou 1 centímetro. Vocês não vão tocar neles, disse. O tiro veio, alto, seco. O som que o tiro faz no sertão aberto é diferente. Ele se expande, não tem parede para bater e voltar. Vai embora no ar como se quisesse chegar longe. Eu ouvi o barulho do corpo de seu Evaristo contra a madeira da varanda. E o mundo parou. Por um segundo que durou uma eternidade, do tipo que o relógio não mede, tudo ficou absolutamente quieto dentro de mim. Não havia pensamento, não havia medo. Era apenas aquele silêncio branco que vem quando algo grande demais acontece rápido demais para ser processado. Depois, o silêncio branco partiu e tudo voltou de uma vez. Eu corri até a porta do quarto das crianças. Bati 3 vezes rápido, o sinal que tinha combinado com Lucas. Ouvi o trinco abrir, debaixo da cama. Os dois, agora. Lucas pegou a Ana pelo braço. Eles se enfiaram debaixo da cama sem fazer um som sequer. Eu fechei a porta. Me posicionei na frente dela no corredor escuro e fiquei esperando. O que exatamente eu não saberia dizer. Esperando o que viesse. Vozes lá fora, movimento, passos na terra. E então, sirene. Primeiro longe, depois crescendo rápido, com aquela urgência de som que parte o silêncio do sertão como faca. Luzes azuis e vermelhas pulsando pela janela da sala, tingindo as paredes de cores que alternavam. Vozes diferentes agora, vozes de comando, de autoridade, de quem chegou e está no controle. Correria lá fora, mais vozes, ordens, o barulho de pessoas correndo no cascalho. E depois, gradativamente, o caos foi assentando. Fui até a janela da sala com cuidado. Olhei para fora. Viaturas da polícia, homens no chão com as mãos na nuca, policiais com coletes, uma ambulância que já estava entrando pela estradinha de terra. Saí pela porta da frente. Seu Evaristo estava sentado na varanda, encostado na parede, com a mão comprimindo o próprio ombro esquerdo, de onde vinha sangue. Estava consciente. Os olhos estavam abertos. Quando me viu sair, ele fez o menor dos movimentos de cabeça. Não era aceno, era verificação. Estava verificando se eu estava bem. Eu fui até ele. Me ajoelhei na sua frente. As crianças? Ele perguntou, a voz mais rouca agora, mais firme. Estão bem? Eu disse. Ele fechou os olhos por um segundo. Abriu. Bem, disse apenas. E ficamos assim. Eu ajoelhada na frente dele na varanda, a ambulância chegando, as luzes piscando, o sertão enorme e silencioso ao redor, enquanto o que tinha quase quebrado tudo ia, aos poucos, sendo contido. Descobri depois que um vizinho do outro lado do morro, o único vizinho a quilômetros que seu Evaristo nunca tinha mencionado, mas que existia, tinha ouvido os motores e ligado para a polícia. Uma coincidência pequena que mudou tudo. O tipo de acaso que depois você olha e pensa, mas será que era acaso mesmo? Eu não acredito em coincidência. Já disse isso antes.